do Fluminense. Tentou Henrique Dourado. O Flamengo foi mais rápido, levou Henrique Dourado. Não, o Flamengo tinha dinheiro, o Corinthians não tinha tudo aquele... Mas foi mais rápido também, não tinha verba, tá? Não tinha verba, né? É. E agora o Sornosa. Poxa, então, quer dizer, se Fluminense se ficasse com todos esses caras aí, hein, seria... Mas é a tal campeão de alguma coisa na temporada ou não? Né? É a tal da deficiência de caixa. O Fluminense tem uma deficiência de caixa. Não consegue pagar os salários. Ora, bolas, o Marco Júnior acabou o jogo, pediu que o presidente renunciasse, ou vocês não escutaram isso? Escutei. O presidente só tem que renunciar, só não dá para ser presidente, só é boa gente, cara legal, mas não dá para ser presidente do Fluminense. Não adianta você pagar parte da CLT, não pagar parte da imagem, é aquela coisa. O presidente num clube, para mim, o básico, obrigatório, que ele tem que fazer para ser um bom administrador é pagar em dia todos os funcionários que ele tem em mãos. Aqueles que já estão no clube quando ele assume ou aqueles que ele vai contratar. Ah, vou contratar fulano pelo salário tal, mas depois eu não consigo pagar. Esse cara é um incompetente para mim. Mas assim, mas porque o clube tá difícil, não sei o quê. Amigão, você sabe da realidade do clube quando você entra no clube e quando você se predispõe a assumir este clube. Então não dê um passo maior que a perna. Por isso que é muito justo que o presidente Pedro Abad renuncie ao cargo dele de presidente do Fluminense, porque ele foi incapaz de ser presidente do Fluminense. Porque ele, dentro da gestão do Fluminense, em que ele sabia que tinha dificuldade, ele não conseguiu honrar com o básico e com o obrigatório, que é você pagar o salário dos seus funcionários, seja do jardineiro ou o cara do mais alto escalão. Então, o que ele deveria ter feito? Readaptado à realidade do clube, do próprio elenco, de alguns salários que ele tinha, remanejado os jogadores para outros clubes, por empréstimo, seja lá qual for a forma, mas que ele pudesse iniciar e terminar o ano, pelo menos no azul dessas contas obrigatórias. E isso ele não fez, muito pelo contrário. Deixou atletas em boa parte do ano sem receber salário e quase caiu para a segunda divisão. Então não valeu a pena ficar na primeira divisão, porque se ele montou um time do jeito que você está falando, o time cai. O time desse jeito, devendo 6 por fora, quase caiu. Imagina se joga com um time com menor potencial, cai. Ou não. Cai. Ou não, Pascoal. É óbvio que cai. Sabe por quê, É evidente que cai. O time que não tem sustentação financeira, que não tem sustentação dentro de campo, cai. Mas aí, qual é a garantia? Qual é agora a garantia que você tem para um 2019 de mais possibilidades do Fluminense? O que é que você queria que o Pedro Abad fizesse? O que ele fizesse, por exemplo, de onde era evitar... Não tem petróleo lá, não adianta apertar o dinheiro para sair. O Pedro era a salvação financeira. O Pedro machucou. Quer dizer, mas a confiança do Pedro, artilheiro do Brasileiro naquela oportunidade, jogador de ser convocado para a seleção, foi uma fatalidade. Mas ele seria uma salvação para uma venda astronômica. Já estava vendido. Xerém é o que está salvando o Fluminense. A questão toda é que às vezes você pode, Pascoal, fazer um time de menor expressão, vamos colocar assim, de rótulo de jogador. Você pode contratar jogadores com menor expressão de mercado, mas se esses caras estão motivados, recebendo em dia, esses caras vão correr mais. Ou eles vão correr, pelo menos, o básico suficiente para entender o tamanho da camisa em que estão. Quando você não recebe, independentemente do tamanho do jogador que está no elenco, o cara não corre, o cara não joga, ele joga preocupado, joga pressionado, e essa pressão, essa falta de responsabilidade da administração do Fluminense esse ano, para mim, foi muito daquilo que o Fluminense em campo não demonstrou. Falta de responsabilidade. Opa, para tudo, hein? Já tem a vinheta do Mercadão da Bola. Vamos encerrar esse assunto. Falar um Mercadãozinho, só o seguinte. O Fluminense está procurando o Camilo. Camilo do Inter pode ir numa negociação com o Ayrton Silva.